Porque o medo é uma coisa natural. É uma coisa que eu já te expliquei no início, que é um sentimento que se manifesta no teu corpo natural. Como é que você combate o medo? Número 1, primeiro ponto para você combater o medo: aceitar que você tem medo. Esse é o primeiro ponto. Não, eu tenho medo. Medo de quê? Eu tenho medo de entrar no mar e ultrapassar aquela areazinha do quebra-mar, onde as ondas quebram. Eu tenho medo. Por quê? Porque o mar não tem cabelos, já dizia o profeta, né? Então, quando você está sem saber o que vai fazer, você não tem onde se agarrar se você está no mar e não sabe nadar direito. Então, esse é um medo que você tem que aceitar, sob o risco de morrer afogado. Então, a primeira coisa que você deve aceitar: eu tenho medo na minha parte humana, porque eu tenho duas identidades. Então eu tenho medo. É normal, não tem que ter vergonha de ter medo, porque o super-herói da televisão não existe, aquilo é ficção. Ele não tem medo, ela não tem medo, mas eu tenho. Por quê? Porque eu não sou o super-herói da televisão, eu sou uma pessoa como qualquer outra pessoa. Então você primeiro tem que aceitar essa identidade que você tem aí. Segundo, como é que você trata e combate o medo? Cultiva outro tipo de pensamento, porque o medo se manifesta primeiro na tua mente. E antes de você sentir medo, você esteve pensando em algo ruim. Por que você tem que pensar em fracasso? Cultiva outro tipo de pensamento. Eu sei que você falhou na tua vida em algum momento. Eu também falhei em algum momento na minha vida. Mas por que eu tenho que ficar lembrando desse tipo de coisa? Por que eu não posso lembrar de pensamentos positivos, de dias felizes, de momentos bons, de alegria, de gozo, de sucesso, de conquista, que, se você for analisar, eles são em muito maior número do que os acontecimentos ruins na vida de qualquer ser humano. Os acontecimentos bons são em muito maior número do que os acontecimentos desagradáveis. Sim ou não? Responda aí. Faça uma análise na tua vida. Você teve muito mais dias positivos do que dias negativos. Mas quando você começa a pensar com a mente natural, lembre-se que ela está programada para desagradar a espiritual. Então a mente natural tem a tendência de trazer à baila os pensamentos ruins. Não posso, não vou, não conseguirei. E se o carro capotar e cair da ribanceira? Por que o carro tem que capotar e cair da ribanceira? Por que você não pode chegar no lugar onde você vai chegar? Se isso já aconteceu muito mais vezes do que um acidente, não é? Mas por que lembramos em maior número das coisas ruins? Por causa de que isso se manifesta na mente natural. E a mente natural é diabólica. A mente natural, ela é carnal. A mente natural milita contra a mente espiritual. Então, quando você se convence das duas identidades e você está andando em espírito, quer dizer, se recordando de tudo isso, quando vier um pensamento ruim, eu estou fazendo bolo, mas será que eu vou conseguir vender tudo? Aí você, peraí, aquele dia eu vendi tudo e ainda recebi pedidos para amanhã. Não foi assim? Foi. Então, fique cultivando esse tipo de pensamento e você vai pouco a pouco anulando o pensamento das coisas ruins que ressaltam o medo na tua mente. Desde que você controle
Levar o pensamento obediente, cativo a Cristo, como Paulo escreveu no Evangelho da Graça, que nós devemos levar nossos pensamentos cativos à obediência do Evangelho, significa isso que eu estou te falando. Eu estou traduzindo isso nas minhas palavras para você entender. O que é levar os pensamentos cativos? É antes de você falar pela tua boca aquela porcaria que se manifesta na tua mente, você levar esse pensamento cativo à obediência do Evangelho e anular ele antes dele sair pela tua boca. Antes de você dizer que vai dar errado, que e se, você se lembra que você conseguiu em algum momento muitas coisas boas. Aí você, peraí, por que eu tenho que falar que eu não poderei? Por quê? Por que eu não posso falar que sim poderei? Porque afinal de contas eu não sou qualquer um, então abençoado. O quarto ponto. Primeiro ponto, aceitar o medo. Segundo ponto, cultivar outro tipo de pensamento. Terceiro ponto, ressaltar na tua mente as muitas vitórias que você teve. E quarto ponto, eu fiz aqui uma tatuagem nova, olha para cá, a fé, não é? Tá escrito, dá para ler aí? Dá, olha aí. Dá para ler legal aí? Tá na tela aí direitinho? A fé. Essa é a mais importante que eu quero falar agora para te ajudar a vencer o medo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos.